Olá pessoal, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de banco de dados. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transações, né? Essa é a nossa aula de número 9. Então assim, o que é uma transação, né? Uma transação, ela tem principal função assegurar a consistência dos dados, mesmo que algumas falhas aconteçam, né? A consistência diz respeito a se os dados do banco de dados ele está coerente. Então, o que pode acontecer, né? Imagina que durante algum processo de uma venda a gente esteja armazenando essas informações num banco de dados e no decorrer da aplicação ali, antes que termine a execução de todos os comandos, né, que vai gravar talvez numa tabela pai as vendas, numa tabela filho os itens da venda, vai lá, vai atualizar a quantidade comprada no cadastro de um cliente, vai atualizar talvez um valor no cadastro do pedido e assim por diante, algumas transações que são executadas mesmo, né, durante o processo de venda. E essas transações podem, durante o momento, acontecer algum determinado problema. Então, por exemplo, eu salvei os dados lá na tabela de vendas, mas só que nos itens da venda ainda não tinha gravado e de repente acabou a energia, né? Então esses problemas, a gente tem que se precaver. Até o momento do curso, a gente não previu que poderia acontecer algo de errado, né? E esse algo de errado pode ser algumas situações, né? Desde um defeito de um hardware, de um HD que deu um problema numa máquina de um cliente, ou algum problema de máquina, deu um erro de memória, pode ser que acabou a energia durante o processo lá que está executando no sistema, de repente alguém chutou o fio de energia do computador e desligou ele. Pode ser algum erro de software, realmente pode ter tido algum erro no aplicativo, né? Pode ter tido alguma falha de comunicação, seja ela por rede, algum problema, se talvez o servidor está na internet, no servidor web, ou ele pode estar local dentro da empresa, mas ligado na rede, então pode acontecer alguma falha no mecanismo de ligação dessa rede. Pode ocorrer um incêndio também, uma sabotagem. Qualquer uma dessas situações, né, são situações que ocorrem que a gente não prevê. Então a gente tem que sempre tomar cuidado para que quando a gente constrói uma aplicação, que o banco de dados ele fica coerente, que ele fique consistente. Então eu não posso ter registros perdidos. E a forma da gente garantir isso é através das transações, né? Isso é muito importante, principalmente quando a gente tem que executar um processo mais longo, né, que pode demorar e talvez tenha que se fazer vários cálculos e gravar dados em diversas tabelas diferentes. Essa situação é uma situação crítica, por exemplo, que se durante esse processo acontecer algum problema, fatalmente a gente vai perder informação e a gente vai ter problemas de inconsistência no banco de dados, né? A gente tem que entender que as transações elas são atônicas, né? Atônicas quer dizer que todos os comandos são executados ou nenhum é executado. Por exemplo, se tiver um volume grande de comandos sendo disparado para o banco de dados, talvez por uma aplicação ou até mesmo pelo console do aplicativo que a gente pode fazer via lead comando lá no MySQL ou pelo Workbench, essa lista de comandos que pode ser executados pode demorar um pouco para executar todos eles e no meio desse processo dá algum problema. Então, o que vai acontecer? No momento que eu iniciei uma transação, todos os comandos que começam a ser executados, eles são executados no banco de dados, mas não são realmente efetivados. Então, quando chega um determinado momento, eu falo, beleza, acabei de fazer todos os comandos. Eu posso confirmar aqueles comandos, aí sim ele vai e grava tudo no banco de dados. Ou eu posso falar, opa, aconteceu algum problema, volta o que estava antes e deixa o banco de dados do jeitinho que estava antes, sem mexer, porque deu algum problema no meio aí e que pode ter deixado o banco de dados inconsistente. Então, para isso, né, para a gente ver como funciona essa situação,
quer dizer, que todos os comandos são executados ou nenhum é executado. Então a consistência acontece a partir daí. Quer dizer, se eu começo uma transação, eu começo um processo numa aplicação que vai demorar e ele vai executar diversos comandos, ele vai ficar ali executando os comandos e de repente, por exemplo, acabei tudo. Então beleza, confirma. Ou por exemplo, no meio do processo deu um problema. E esse problema, por exemplo, pode ser alguém que chutou o fio de energia ou deu algum problema lá e de repente eu pego e falo, olha, não quero executar esses comandos. Então, para a gente entender melhor, vamos ver alguns comandos na prática, né? Vamos ver como que a gente vai funcionar com esses comandos agora na prática mesmo, fazendo uma execução de alguns comandos aqui. Primeiramente, o MySQL ele vem como padrão que todas as transações são automaticamente comitadas. Isso quer dizer que tudo que a gente, vamos supor, se eu der um delete lá, já está deletando direto no banco. Então, para a gente iniciar uma transação, inicialmente a gente precisa alterar, né, essa configuração. Para isso, a gente vai executar esse comando set, né, autocommit igual a zero. A mesma coisa a gente pode fazer colocando igual a 1 para voltar ao automático. Então, chegou aqui, executou, ele executou o comando, beleza. Então agora que as transações elas não estão sendo autocomputadas, a gente vai, primeiramente, vai verificar uma tabela para a gente alterar. Vamos fazer algumas alterações, por exemplo, na tabela de mecânicos do banco de dados que a gente utilizou durante as nossas aulas. Então vamos lá, select asterisco from mecânicos. Beleza. Essa tabela, como a gente pode ver, a gente tem alguns registros aqui dentro e eu vou alterar algum deles. Vou alterar, por exemplo, o update mecânicos set mecânico, né? Igual, vou colocar um nome aqui para o mecânico, vou trocar para João Manuel, o L, colocar a chave dele, né? Código underline mecânico igual a 1. Então eu vou alterar o nome do mecânico, né? Eu vou fazer dois comandos desse, um para alterar o nome de um mecânico e eu vou alterar o nome do Manuel ali para Danilo Rodrigues, mecânico 2. Então eu estou alterando o nome dos mecânicos, né? Isso é um processo que pode ocorrer. Mas antes da gente executar esses comandos, suponhamos que aqui eu posso ter uma lista até bem maior de comandos para ser executado. A gente vai fazer o seguinte, eu vou startar uma transação, então eu vou executar o comando que vai iniciar uma transação e a partir dali, todos os comandos que eu executar, a gente vai ver o que vai acontecer. Start. Então aqui eu vou startar uma transação, né? Aí tem dois comandos que a gente utiliza, que um é para confirmar a transação e o outro é para retornar o que a gente fez anteriormente. Tipo assim, para cancelar o que eu fiz. Então o que confirma é o commit. Esse comando, então, se eu executar esse comando, executar esse update e depois executar esse commit, que é o comando, ele vai fazer o que? Ele vai executar no banco de dados o mecânico João Manuel, vai trocar o nome dele, do mecânico, e também vai trocar o nome do mecânico para Danilo Rodrigues, e ele confirma no banco de dados. Agora, se por exemplo eu executei esses comandos e por um acaso ocorreu algum problema, em vez de eu executar o commit, que é o comando que confirma para aqueles dados serem realmente alterados no banco de dados, a gente pode executar um escrevi errado, rollback. Quer dizer, que ele vai voltar atrás no comando que ele tinha executado. Então a gente vai fazer um exemplo aqui. Por exemplo, eu vou primeiro
executar esse comando iniciando uma transação, certo? Então eu iniciei a transação. A partir de agora eu vou alterar o primeiro nome de mecânico, certo? Eu vou alterar então o nome do mecânico, só para a gente ver aqui, né? O nome do mecânico 1 aqui, né? Ele está como João Bosco, eu vou trocar ele para João Manuel. Vão executar esse primeiro comando e vão executou. Então agora vamos ver como que ficou, né? A transação ainda está rolando, está rodando a transação. Vamos ver como que ficou esse nome. Já trocou o nome aqui no banco, tá vendo? Tá como João Manuel. Eu vou trocar agora o nome do mecânico 2 de Manuel para Danilo Rodrigues. Quando eu fiz isso daqui, eu vou executar. Então deixa eu selecionar lá de novo a tabela, a gente vai ver que ele também já alterou aqui no banco. Agora, o que acontece? Esses dados já estão alterados no banco, mas só que se eu der o commit aqui, ele confirma essa alteração. Agora, se eu executar o rollback, quer dizer, aconteceu algum problema ou eu fiz alguma besteira durante esses comandos aí, né? Isso pode acontecer também. E eu quero voltar ao que estava atrás. Eu não quero confirmar essa lista de comandos, que no meu caso aqui são dois, mas poderia ser centenas de comandos, né? Eu quero voltar ao que eu estava. Eu executo o rollback. Então, se eu executar o commit, esses dados aqui vão ser alterados de forma permanente. Então, eu vou executar o rollback para voltar ao que estava antes. Então, aqui o João Manuel vai voltar para João Bosco. Vamos ver como é que vai fazer. Os dois comandos vão voltar para o que estava antes, né? Eu vou executar aqui. Quando a gente executa, eu vou lá selecionar a tabela de mecânicos novamente. A gente vai ver que os nomes voltaram ao que estava antes, ó, tá vendo? Que quando eu executei aqui, ele tinha alterado o João Bosco para João Manuel e o Manuel para Danilo Rodrigues. Então, assim, esse recurso ele é simples de se utilizar, né? Mas quando a gente constrói aplicações mais robustas, é de fundamental importância para manter a integridade do banco de dados, né? E a consistência dele. Beleza, gente? Então, com isso a gente encerra a nossa videoaula. Eu agradeço a todos aí. Um forte abraço para vocês.